Gente, tudo certo, tudo em ordem? Sou o professor Maurício Borsa, professor de História, de Ciências Humanas, e esse vídeo aqui é para a gente corrigir o nosso simulado, o primeiro simulado que a gente fez esse ano, completinho, sobre o Enem, na nossa sala ali na rua André Puente 441, sala 605. Eu vou gravar aqui 15 resoluções de questões, tá, da prova de Ciências Humanas, e os colegas de Geografia, o Thiago Trombeta e a Carolina Lindermayer, também vão gravar as resoluções de Filosofia, Sociologia e Geografia. Claro que eu tenho que te lembrar que a prova do Enem ela não é uma prova de uma disciplina grampeada na outra, ela é uma prova ampla, interdisciplinar, e tem um monte de questões que tu olha, tu fica na dúvida para ver se é sociologia, se é história, se é geografia, e é isso mesmo, ela é uma prova de ciências humanas e a gente precisa resolver essa prova de ciências humanas. Lembrando que toda a prova do Enem, ela tem como referência um documento chamado de matriz de referência. Ali tu tem todos os modelos de raciocínio que serão exigidos, as chamadas habilidades em cima das competências, e tem também os objetos do conhecimento, que serão os assuntos das questões. Por isso que a gente diz que a prova do Enem é uma prova com alto grau de previsibilidade, porque existe um documento que é a referência para fazer a prova, e é a partir desse documento que a gente organiza o nosso simulado. Por isso que ele tem alta qualidade e vai te preparar de fato para resolver a prova no fim do ano, beleza? Bora lá então para o nosso simulado de verdade. A gente tem aqui o arquivo da nossa prova. Você já tem o arquivo, quem não tiver, chama que a gente combina. E a nossa primeira questão que vai ser resolvida vai ser a questão de número 47 da prova, que ela é uma questão que envolve mais a parte de história, tá? Mas poderia ser feita também com conceitos da sociologia, tá? Mas vamos lá, olha só. Sempre a primeira estratégia, a estratégia mais importante. Precisamos partir do enunciado da questão, porque é ali que ela vai começar o raciocínio para a gente resolver. Então vamos lá, olha só. Tá? A reflexão da autora sobre a construção das narrativas e as relações de poder, ponto, ele já está trazendo o conceito das relações de poder, oferece uma chave de leitura para compreender a formação dos chamados museus universais europeus, como o Museu Britânico e o Museu do Louvre, durante o período do neocolonialismo, nos séculos XIX e século XX, sob essa ótica, a apropriação e a exposição de artefatos asiáticos e africanos nos acervos dessas instituições representam Aí que tá. Vamos dar uma olhadinha no texto para ver sobre o que a gente está falando, para entender por que ela está me perguntando o que representa a escolha daqueles acervos, daqueles objetos, nos museus europeus. Então a gente vai dar uma olhadinha no texto. Às vezes pode até resolver uma questão sem o texto, mas o mais seguro é sempre ler o texto, até porque o texto ele está me colocando no lugar. Tá? Então olha só, é impossível falar sobre uma história única sem falar sobre poder. Há uma palavra da tribo Ibo que eu me lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder do mundo. É a palavra Nkali. É um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômicos e políticos, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando elas são contadas, quantas histórias são contadas, tudo isso realmente depende do poder. O poder é a habilidade de não apenas contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer com que ela seja a história definitiva daquela pessoa. Narrar a história é poder. Então, quem controla a história, quem controla a narrativa tem poder, porque escolhe aquilo que vai ser lembrado. Por isso que o museu, um espaço de memória, um espaço onde se produz memória, ele é um espaço de poder. Volta para o enunciado agora, principalmente nessa última parte. Sobre essa ótica, a apropriação e a exposição de artefatos asiáticos e africanos nos acervos dessas instituições representam Gente, do que está falando essa questão? Essa questão está nos trazendo, tá, uma análise sobre produção de memória, que está lá na habilidade 2, e ela está falando da formação dos museus europeus no século XIX, que estão ali até hoje, dos museus neocoloniais. Então, a habilidade 2, que trata sobre produção de memória, e o assunto dela são os museus universais, principalmente o tema chamado de neocolonialismo.
Tá? Eu poderia também pensar na história dos povos da África, mas aqui principalmente no poder que tem os museus europeus em narrar a história e escolher a história que vai ser narrada. Então, tá? A escolha e a apropriação dessas peças nos acervos europeus representa o quê? O que representa? Pô, eles têm poder de narrar a história. Vamos lá. Preservação neutra e desinteressada do patrimônio global de maneira alguma. Está falando em poder, em escolha, não é neutro. Tá? Materialização de uma memória imperialista em que o poder de pilhar e catalogar a cultura do outro serve para consolidar a narrativa eurocêntrica como a definitiva. Olha só que coisa linda. Já está aqui a resposta, mas vamos ler as outras alternativas para ver o que tem de errado. Olha assim, valorização da multiplicidade de vozes. Não, é uma voz que vai escolher o que pode ser narrado e a maneira como vai ser narrado. Tentativa de reparação histórica conduzida pelas metrópoles, de maneira alguma, a gente tinha saques neocoloniais. Né? Letra E. Evidência do declínio da influência europeia, uma vez que a necessidade de importar os bens culturais revela a escassez de produção intelectual no continente? Não. É o contrário, a Europa mostra o seu poder ao se apropriar desses bens. Então, olha só, a gente resolveu uma questão que trata sobre produção de memória, memória, esquecimento e poder estão sempre conectados, e ela falou sobre os museus universais criados ao longo do século XIX. O tema da questão, o objeto do conhecimento, é o neocolonialismo. Assuntos clássicos que costumeiramente aparecem em prova. Beleza? A próxima questão que a gente vai fazer, de história propriamente, é a questão de número 54. Tá? Questão bonitinha também. Tá? Tem dois textos para a gente analisar e nós vamos embora. Olha só, a questão 54, gente, ela trata sobre a competência 4. A competência 4 ela fala quase toda sobre tecnologia. Então a C4 vai tratar sobre as tecnologias e os impactos das tecnologias na vida social, no mundo do trabalho, na ocupação do território, na produção de mercadorias, tá? E pede também para a gente avaliar os impactos positivos e negativos, tá? E o assunto dela, gente, é a história dos povos indígenas e como eles se colocam nesse mundo, o que eles pensam, qual é a opinião deles nesse sentido, tá? A gente vai trabalhar aqui com a habilidade 20, que pede para a gente selecionar aspectos positivos ou negativos, os impactos positivos ou negativos das tecnologias na vida social e no mundo do trabalho. Então vamos lá. Lembra, primeiro aspecto sempre que a gente faz, enunciado da questão. Então, bora ali para o enunciado para a gente poder ter o controle da questão, tá? Olha só, troquei a corzinha, vamos embora. Os textos apresentam perspectivas de lideranças indígenas sobre a introdução de inovações técnicas e sobre o processo de modernização ocidental. Ao refletirem sobre o impacto das tecnologias e do modo de vida moderno na organização social, os autores convergem na ideia de que o que eles pensam? Então, é sobre o que pensam os textos. Para onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir, fundamentalmente, para os textos. Vamos lá, então. Olha só. Primeiro texto, tá? Davi Copenaua, tá? A Queda do Céu. Livro clássico, foi leitura obrigatória. Precisamos conhecer a literatura indígena. Vamos lá. O Mamá deu-nos a vida muito antes de criar os brancos. E era também ele que, antes deles, possuía o metal. As primeiras peças de ferro utilizadas por nossos ancestrais foram as que o Mamá deixou para trás na floresta, quando fugiu para longe. Eles não tinham machados e facões de verdade, como hoje. Amarravam pedaços de ferro usados num cabo para fazer machadinhas. Essas ferramentas eram muito poucas nas casas dos antigos. Só alguns homens mais velhos as possuíam e as deixavam bem guardadas. Trabalhavam com esses pedaços de ferro que chamavam de ferramentas de Omamá, porque eram muito resistentes. Naquele tempo era assim. Os objetos dos brancos ainda não estavam, isso é importante, ainda não estavam por toda parte como agora. Por isso penso hoje na dificuldade do trabalho dos nossos maiores, e isso me leva a não querer ter muitas mercadorias. Ele se refere, então, ao impacto que essas tecnologias dos homens brancos podem ter na alteração da vida social. Tá? Antes não tinha e hoje é mais difícil lidar com isso. Tá? Segundo texto, tá? Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Também um texto bastante conhecido e importante de leitura. Vamos lá. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão alienados no mínimo exercício de ser?
A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para viver a mão de obra nos centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiveram vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucos nesse mundo maluco que compartilhamos. Dá para ver que as duas opiniões sobre a modernidade e as tecnologias, elas não são muito positivas, não. A modernidade destrói as formas tradicionais de organização da vida dos povos indígenas e lhe aponta dificuldade. Bora dar uma olhada de novo no enunciado e ir para as alternativas. Então vamos lá. Olha só no finalzinho. Ao refletirem sobre o impacto das tecnologias e do modo de vida moderno na organização social, os autores convergem. Aqui, vocabulário é importante, né? Eles convergem, eles concordam em algo. Então vamos lá. A democratização do acesso aos bens de consumo tecnológico assegura emancipação política? Não, está falando que isso nos deixa escravo delas. A adoção irrestrita da lógica produtivista e do acúmulo de material promove a desintegração dos laços comunitários e o distanciamento das identidades ancestrais. Olha só, o mero absorver da cultura da cidade, do homem branco, como falam os autores, ele afasta da ancestralidade, afasta da memória, afasta dos seus traços identitários originários. Vamos olhar as outras para ver o porquê que estão erradas, tá? Então fica aqui a letra B. A modernização tecnológica, ao integrar diferentes culturas dos grandes centros urbanos, universaliza o exercício da cidadania? Não, a gente vai ser excluído na cidade. D. A superioridade técnica dos povos originários, baseada nos mitos da fundação, garante sua imunidade frente à exploração capitalista? Não, a gente vai junto do mesmo jeito. O abandono das narrativas cosmológicas tradicionais é uma etapa necessária para a inserção qualificada do indígena no mercado de trabalho? De maneira alguma. Tá aqui, ó. Ele pede para a gente analisar, então, impactos positivos e negativos, e a gente está analisando. E o impacto, segundo esses textos, ele é negativo. Ele não traz coisas boas para a gente. Beleza? Gabarito fica a alternativa D. A próxima questão que a gente vai agora é a questão de número 58 do nosso material. Tá lá, questãozinha 58, de novo, dois textos, tá? E qual que é a referência dela, tá? A questão 58, ela trata, gente, da competência 2, tá? Que trata das relações de poder entre as instituições, movimentos sociais, entre os estados nacionais, conflitos econômicos, tá? E, pontualmente, tá? Ela pede que a gente compreenda e faça o exercício da habilidade 7, que pede que a gente identifique os significados históricos, tá, das relações de poder entre as nações. Os conflitos internacionais, as grandes guerras, essa parte ela é bastante conteudista, certo? Então, identificar as relações de poder e os impactos que isso traz, tá? Bora lá, mesma alternativa, a gente começa pelo enunciado. Os textos abordam a fragilidade e a importância da preservação da memória material em zonas de conflito, sob a perspectiva da salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade, a destruição ou ameaça a sítios arqueológicos, a sítios históricos e arqueológicos no Oriente Médio, decorrente das guerras e tensões geopolíticas, representam. Então, em meio aos conflitos, o que representa, tá, o ataque a essas obras que estão nesses lugares? Só para lembrar, hoje em dia nós temos muitos conflitos no Oriente Médio, e é no Oriente Médio que começa a dita civilização. Jericó, por exemplo, hoje na Cisjordânia, é tida como uma das cidades mais antigas do mundo, se não a mais antiga, e ela está sob fogo cruzado, tá? O mesmo acontece nas regiões da Síria, do próprio Iraque e da antiga Pérsia, hoje no Irã. São áreas marcadas por muitos registros históricos, são grandes sítios arqueológicos a céu aberto que estão sob destruição. O que isso representa? Vamos olhar o texto só para ele nos colocar, né? Olha só. Primeiro texto ali, preâmbulo da Convenção de Haia para a Proteção dos Bens Culturais, ele vem. O dano a bens culturais pertencentes a qualquer povo significa dano ao patrimônio cultural de toda a humanidade, visto que cada povo adota uma contribuição para a cultura mundial. A preservação do patrimônio cultural é de grande importância para todos os povos do mundo e é importante que esse patrimônio receba proteção internacional. Então, por convenções internacionais, não pode atacar patrimônio histórico da humanidade. Tá? E o segundo texto, ele trata das guerras mais diretamente, né? O Oriente Médio abriga o que os historiadores chamam de berço da civilização, regiões que hoje
compreendem países como Iraque, antiga Mesopotâmia, Síria, Irã, antiga Pérsia. Guardam vestígios milenares das primeiras cidades, dos primeiros códigos de leis, das primeiras formas de escrita. Nas últimas décadas, no entanto, as guerras, invasões estrangeiras e a ação de grupos extremistas resultaram no saque de museus, como o Museu de Bagdá, e na destruição de sítios arqueológicos inteiros. Constantemente, até mesmo em tensões diplomáticas recentes, ameaças de bombardeios a alvos culturais são utilizadas como ferramenta de intimidação geopolítica. Volta para o enunciado. Nos colocou no cenário, agora a gente olha o enunciado de novo. Tá? Diz ali, ó. Tá? Sob a perspectiva da salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade, a destruição ou ameaça a sítios arqueológicos decorrentes de guerras e tensões geopolíticas representa, bora lá para as alternativas então, um revés restrito à soberania e à identidade nacional dos estados atacados, sem maiores implicações para a narrativa histórica da sociedade, não afeta toda a humanidade, tá fora. Uma estratégia militar respaldada pelo direito internacional, não dá, o direito internacional diz que não pode fazê-lo. Outro ponto, o apagamento irreversível de registros materiais que são fundamentais para a compreensão das origens, da diversidade e do desenvolvimento da civilização humana. Opa, aqui a gente já encontra a resposta. É um dano literalmente irreversível a toda a humanidade. Né? Olha as outras ali, por que não? Um impacto contornado pela tecnologia contemporânea. Ora não, tá? Uma vez que a digitalização e a modelagem 3D dos acervos substitui integralmente o valor histórico do artefato físico. De maneira alguma, né, gente? Por mais que seja interessante a gente reproduzir esses artefatos, devido à tecnologia, ela não substitui. E a alternativa E, uma oportunidade para o mundo abandonar de vez a violência do passado em favor da modernidade e dos valores ocidentais. Por mais que alguns até advogam, não é por isso que a gente faz. Certinho? Fizemos então essas primeiras 3 questões, super importante, e agora a gente vai para mais uma questão, gente, que no nosso simulado é a questão de número 60, tá? Que vai tratar de temas também muito relevantes. Tá? Olha aqui, questão 60 tá na nossa mão. Galera, a questão 60 ela é uma questão que vem cobrando a competência 3, que trata das instituições sociais, políticas e econômicas e como que elas organizam a sociedade. E pontualmente aqui, nós vamos tratar da habilidade 11, tá? Que pede para a gente identificar registros de práticas sociais de determinados grupos sociais ao longo da história. Tá? Nós estamos falando, tá, de um objeto do conhecimento, o assunto da questão, que é sobre África. Então, o assunto da questão é África. Nós vamos analisar as instituições sociais, especialmente o que determinados grupos sociais fazem. O que alguns grupos fazem ao longo do processo histórico. Beleza? Bora para o enunciado, depois a gente vai para o restante. Então vamos lá, olha só. Considerando o texto 1 e o texto 2, as relações de poder na Núbia e no Egito antigos demonstram que mulheres, olha só, tá falando de um grupo social específico, as mulheres, pronto. Volta ali para o enunciado ainda. Né? Os documentos históricos, iconográficos e textuais são fundamentais para compreender a organização das sociedades antigas. Considerando o texto 1 e o texto 2, registros estéticos e as práticas sociais no Egito Antigo e na Núbia demonstram que as mulheres... Então, os textos nos mostram que as mulheres fazem algumas coisas, tá? Gente, olha só. Primeiro aqui a gente tem uma pintura egípcia, e nós podemos analisar algumas coisas. Eu sei que a análise de imagem às vezes não é tão simples, mas algumas coisas dá. Quando tem imagem, primeira coisa que a gente faz, olha a fonte da imagem, porque ela já vai me dar uma informação. Tá aqui, ó. Uma diáspora na antiguidade, núbios em trânsito no novo império egípcio. Então ele está falando que está no Egito, que são os núbios. Lembrando que os núbios são os povos do sul do Egito, onde hoje tem o Sudão e o Sudão do Sul. Região bastante instável, envolvidos em algumas guerras, golpes e contragolpes. E foi uma civilização da antiguidade onde desenvolveu-se o reino Kush, ou o reino Kushê. Muito semelhante ao Egito em termos culturais. Vida após a morte, pirâmide, medicina, astronomia, faraós. Inclusive os núbios chegaram a dominar o Egito em determinado momento, ali por volta do século VIII, VII antes de Cristo. Mas vamos dar uma olhadinha nas imagens, tá? Tu tem alguns homens caminhando, tá? E algumas figuras femininas aqui sentada, outras figuras femininas também representadas nesse desenho, tá? Os homens estão caminhando, algumas mulheres aqui estão dentro de uma carrocinha, mas também caminham junto com os homens, tá? Bora lá então olhar o texto para ver se o texto completa.
No referente à divisão do trabalho, mulheres raramente eram representadas em cenas relativas às atividades agrícolas, não aparecendo realizando funções artesanais, com exceção da fabricação de pão e cerveja e fiação e tecelagem. Nas pinturas, essa característica fica clara, já que os homens são retratados com uma cor mais escura que as mulheres, mostrando que as ocupações no exterior da casa eram majoritariamente e algumas vezes exclusivamente masculinas. Os homens trabalhavam mais fora de casa do que as mulheres. Enquanto que as ocorridas no interior dos espaços cobertos podiam ser tanto femininas quanto masculinas. Com relação à monarquia divina, a noção de realeza feminina era complementar à desempenhada pelo rei. E não restam dúvidas de que a rainha era extremamente importante em alguns rituais, atuando como contraponto do faraó. Então coloca a mulher como um espaço importante, tanto na economia quanto na sociedade e na política, mas com algumas definições. As mulheres trabalhavam mais em casa, os homens mais fora de casa, e uma das sinais disso era a cor da pele mais bronzeada, certo? Volta para o enunciado. Tá? Considerando os textos 1 e 2, os registros estéticos e as práticas sociais do Egito Antigo e na Núbia demonstram que as mulheres, eu preciso saber sobre o papel das mulheres no Egito Antigo e na Núbia. Então vamos lá, olha só. Alternativa A, exerciam monopólio das atividades agrícolas. O próprio texto diz que não. As atividades agrícolas eram predominantemente femininas. É. Detinham o poder político central nas sociedades nilóticas, sociedades do Nilo. Não te assusta com o termo. Caracterizando um matriarcado que delegava aos homens apenas as funções de trabalho braçal, é exagero. O Egito teve mulheres importantes, rainhas importantes, mas é exagero falar em matriarcado. Desempenhavam papéis sociais heterogêneos, atuando tanto na produção material dos espaços domésticos, quanto em posições de relevância política e ritualística de alta hierarquia. Pô, o próprio texto está falando isso, beleza? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para a gente eliminar. Eram invisibilizadas pelas convenções artísticas da época. Não, o próprio texto faz referência a mulheres. Alternativa E, restringe-se à condição de extrema submissão no interior das residências, sendo terminantemente vetada a sua participação nas cerimônias públicas do Estado. Também não tem sentido, porque o próprio texto aponta outro elemento. Então, percebam, gente, nós resolvemos uma questão que trata sobre o papel das instituições sociais, tá? Como que a sociedade se organiza. Aqui tu tem uma sociedade que ela segue patriarcal, mas as mulheres têm um espaço importante, e pede para a gente analisar os registros de práticas de grupos sociais ao longo da história, como viviam as mulheres dentro do Egito Antigo. Beleza? Sereno, bora para mais uma questãozinha. Agora a nossa questão aqui, ó, é a questão 61, perdão. E aqui tem uma questão que é bem legal. A questão 61, a questão 63, ela é uma questão de um texto só. O INEP já afirmou que as questões elas virão nesse novo sentido, então tem um texto para mais de uma questão. Não é uma novidade totalmente. No curso de elaboração de itens de prova, para elaborar as questões, já era pedido há muito tempo que fosse elaborado mais de uma questão sobre o mesmo texto, que era elaborado pelo mínimo 3 questões de cada texto base. Mas não tinha aparecido em prova ainda. Agora eles afirmaram, vai aparecer em prova. E uma coisa importante, nas outras provas de avaliação do Estado brasileiro, já apareceram questões com esse formato. Texto e 2, 3 questões sobre aquele mesmo texto. Beleza? Bora lá então, tem um texto e a gente vai exercitar esse textinho. Olha só. Vou ler um texto. Primeiro, eu vou olhar o enunciado, a fonte dele, porque eu já tenho o título do texto. Neoliberalismo e horizontes de precarização do trabalho. Gente, eu já estou falando de neoliberalismo, já tem um assunto aqui importante e é um assunto super conhecido. Mas, bora lá para o texto para ver que crítica que ele está fazendo, o que ele está analisando e depois para as alternativas para a gente ver qual é o tipo de raciocínio, qual que é a habilidade que vai ser cobrada. Então, olha só. A crise da sociedade salarial surge com um declínio na hegemonia taylor-fordista, com a reestruturação produtiva fundada na flexibilização das relações de trabalho, no contexto de globalização da economia, levando à destruição dos arranjos sociais anteriores. As reformas que surgem visam diminuir os custos do trabalho, fragilizando a condição salarial, alastrando a precariedade do emprego com o contrato por tempo determinado, tempo parcial, trabalho temporário e subcontratos. O trabalho perde seu poder de integrar socialmente e garantir as proteções sociais
observe-se que essa propriedade social não chegou a se consolidar satisfatoriamente no Brasil. Pelo menos os trabalhadores já tiveram seus direitos mais protegidos que no momento atual, em que a reforma trabalhista vem coroar o desmonte progressivo da legislação trabalhista, guiado pelo ideário ultraliberal. A reestruturação do capitalismo global desemboca em uma nova morfologia do trabalho, na qual emerge, entre outros fenômenos, o proletariado submetido à hegemonia das tecnologias digitais, principalmente na área de serviços, onde a figura do trabalhador uberizado toma a frente da cena. Seus efeitos são a degradação das relações de trabalho, já procedida pela série de precarizações, com uma terceirização, a desregulamentação das relações de trabalho, ancoradas no discurso enganoso do empreendedorismo, no assédio crescente, no adoecimento, na ausência de proteção sindical ou de formas de organização solidária entre eles. Então o texto ele faz uma crítica ao neoliberalismo, é o avanço dessa lógica para o mundo do trabalho e os efeitos dela. Bora ver as questões, porque nem sempre elas vão tratar só de neoliberalismo. Um texto para te cobrar várias habilidades. Então vamos lá. Olha só, questão 61 aqui. Essa questão 61, tá? Ela vai trazer a competência 4, que trata sobre as tecnologias, tá? E ela vai pedir que a gente analise, tá, a habilidade, tá? 16, que pede para a gente identificar o papel das técnicas e das tecnologias na vida social no mundo do trabalho. Então, bora lá para dar a analisada aqui. Bora para o enunciado. O texto analisa as recentes transformações no mundo do trabalho decorrentes da reestruturação do capitalismo e da expansão digital. Nesse cenário, o papel das novas tecnologias na organização das atividades produtivas, expresso pelo fenômeno de uberização, tem como consequência social a consequência social do processo de uberização. Temazão, conceito super importante, por isso que ele aparece mais de uma vez. Né? Desarticulação das garantias trabalhistas clássicas camufladas pelo discurso de autonomia e flexibilidade do indivíduo perante o trabalho. Pô, a letra A já veio com tudo na minha vida, mas eu vou ler as demais para ver o porquê que não estão certo. Tá? Consolidação do modelo taylorista, que passa a utilizar os aplicativos para cronometrar a produção das grandes indústrias. Não, o modelo taylorista ele já foi superado. A gente tem novas formas de organização do trabalho. Tá? C. Ampliação da rede de seguridade social. Claro que não, a gente está falando de precarização, de abandono, de fim dessas redes. D. Revitalização da atuação sindical. Pô, o próprio texto está falando do esvaziamento, até porque o trabalhador passa a ser visto como um empreendedor, um empresário, e não como coletivo na força de trabalho. Então o sindicato ele acaba perdendo o seu papel. E alternativa E, superação da lógica neoliberal. Gente, claro que não. A lógica neoliberal, ou ultraliberal, é o que vai se consolidando cada vez mais a partir dessas novas relações de trabalho. Por isso, a alternativa A para a gente conversar, tá? O assunto acaba sendo, né, o neoliberalismo e as novas formas de organização do trabalho. Certinho? Bora para a questão 62, que ela está aqui esperando ainda. Gente, olha só, tá? O autor destaca que, em contraposição à desregulamentação atual, a história brasileira registra momentos em que os trabalhadores alcançaram maior proteção legal. Um marco dessas conquistas trabalhistas ocorreu na transição dos anos 50 para os anos 60, período marcado pela intensa articulação de sindicatos, pela eclosão de greves gerais que pressionaram o Estado. A principal mudança na legislação decorrente dessas lutas sociais no período citado foi, olha só, gente, nós estamos trabalhando aqui agora com a competência 5, que trata de democracia e cidadania, tá? E particularmente, a gente está falando, tá, da habilidade, né, de número 22. O que diz a habilidade 22? Ela trata sobre as lutas sociais que marcaram o processo de mudança na legislação e nas políticas públicas, da luta por direitos dos cidadãos. E a luta por direitos dos movimentos sociais do Brasil são um tema importante para as nossas provas. Então, que principais mudanças foram essas na virada dos anos 50 para os anos 60 no Brasil? Eu vou te lembrar que esse é o período da República Populista, daquele período democrático entre as ditaduras, saída da ditadura Vargas e início da ditadura civil-militar empresarial. Durante esse período, apesar da instabilidade política, a gente teve um segmento de avanços importantes na legislação social. Entre eles, estava lá o 13º, o Estatuto do Trabalhador Rural,
Vamos ver o que o texto está pedindo aqui. Porque ele pede que a gente consiga resolver isso aqui, né? A gente tem que analisar essas lutas e as consequências. Então vamos lá. Foi a criação da consolidação das leis do trabalho promulgada pelo regime militar como forma de apaziguamento das tensões nos centros industriais. Está tudo errado. Vou te lembrar que a CLT ela foi consolidada em 42 pelo Vargas. Ela é Getúlio Vargas, não é da ditadura. Tá? B. A instituição da gratificação natalina, vulgo 13º salário, tá? Sancionada após ampla mobilização operária durante o governo de João Goulart. Corretíssimo. O 13º nasce com o nome de gratificação natalina, que era um salário a mais no final do ano para o pessoal comprar e consumir literalmente no Natal. Acabou ficando conhecido como o famoso 13º salário, certo? Essa eu preciso conhecer mesmo, conteúdão importante. Vamos ver por que as outras não. Abolição da estabilidade decenal substituída pela criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por exigência das ligas camponesas. Tá errado. Tá? Primeiro lugar, as ligas camponesas, elas lutavam por direito para o trabalhador rural. Tem nada a ver com o Fundo de Garantia. E o Fundo de Garantia, ele foi criado, e isso é muito importante, o Fundo de Garantia foi criado, sabe quando? Tá? Já em 1964, na ditadura civil-militar. Eles trocaram pela estabilidade no emprego, que era a Lei de Vargas. Permitia-se demissão a qualquer custo e, em contrapartida, se garantia um fundo de garantia, um valor para o trabalhador receber quando for demitido sem justa causa. Beleza? Então, fundo de garantia, ditadura civil-militar, não era Vargas. Né? Olha as outras aqui, por que não? D. Regulamentação da jornada de 8 horas diária, conquista da forma pacífica pelos sindicatos autônomos durante a Era Vargas. Primeiro lugar, sindicato autônomo na Era Vargas não combina, tá? E não está tratando dos anos 50 e 60, né? A legislação trabalhista do Vargas, ela é dos anos 30 e dos anos 40, era Vargas, fechou? E a alternativa E, extinção da contribuição sindical obrigatória, reivindicada pelas centrais sindicais, para garantir total independência frente ao Ministério do Trabalho. Tá errada, tá? O questionamento do imposto sindical ele é recente, da nova reforma trabalhista, e o imposto sindical, ele garantia, ou até garante, uma maior autonomia financeira dos sindicatos. Então, para o sindicato não é bom acabar com o imposto sindical. Beleza? E, turma, vamos lá para outra questão, que é a questão 63, a terceira questão sobre o mesmo assunto, melhor dizendo, né, com o mesmo texto, sendo o texto base. Né? A questão 63, ela também trata sobre a competência 5, cidadania e democracia e as lutas sociais para a gente conseguir analisar. Tá? Não, perdão, essa aqui não é a competência 5, é a competência 3, que ela fala das instituições sociais e vai falar especificamente do papel da justiça. Tá? Então é C3 e ela vai nos pedir a habilidade 12, que exige que a gente tenha que compreender o papel da justiça na organização do trabalho. Sempre lembrando, a habilidade 12 pede que a gente entenda que a justiça organiza a sociedade. Ela bota regra. A gente tem que entender que regra é que ela coloca. Vamos lá então para a questão 63. O texto aponta que o desmonte progressivo da legislação trabalhista, na atualidade, contrasta com o passado que os trabalhadores brasileiros possuíam direitos mais protegidos. Essa proteção histórica tem como principal pilar a criação da Justiça do Trabalho em 41 e a outorga da consolidação das leis do trabalho, CLT, outorgada já em 43. Durante o Estado Novo, no contexto da consolidação do capitalismo industrial do Brasil, o arcabouço jurídico trabalhista, o arcabouço jurídico trabalhista instituído por Getúlio Vargas assumiu o papel institucional de... Qual que era o papel dessa instituição chamada de justiça? E aí eu vou te lembrar que tu tem que compreender a habilidade. Tu tem que compreender que a justiça é uma instituição que organiza a sociedade. Ela bota regra na sociedade. Que regra é essa? Se ele está falando em justiça do trabalho, em legislação trabalhista, ela vai regular as relações de trabalho. Então vamos lá. Alternativa A. Assegurar a autorregulação do mercado, transferindo aos próprios sindicatos a prerrogativa de julgar os litígios. Não, gente, ele criou um órgão para mediar os litígios do trabalho. B. Mediar os conflitos inerentes às relações de produção, estabelecendo garantias legais mínimas, como salário mínimo e férias, para promover a integração e a dignidade do trabalhador. Opa, tá aí.
fazer a mediação das relações de trabalho. Vamos olhar as outras, por que não? Promover a abolição progressiva das classes sociais. Coisa estranha. Não, não. Lembrando, Vargas sempre foi um homem à direita, um homem conservador, anticomunista. Então garante a continuidade das classes sociais, não tem problema não. Tá? D. Fomentar o empreendedorismo individual da classe operária. Não, gente, isso é neoliberalismo a partir dos anos 80 no Brasil, é coisa recente. Né? Alternativa E, extinguir a propriedade privada dos grandes meios de produção. Bom, Vargas falando em acabar com propriedade privada não tem nenhum sentido. A gente precisa ter mais atenção nesse tipo de questão, tá? Então, aqui um ponto importante é a habilidade 12 sobre Era Vargas, sobre Estado Novo especificamente, questão tranquila para a gente resolver. Então, sempre que aparecer legislação, justiça, tu tem que lembrar que a justiça organiza a sociedade. Tu só precisa te organizar para ver o que ela vai organizar. Beleza? Tranquilo? A gente vai para a próxima agora.